Você já reparou que certos problemas parecem ser repetidos de geração em geração? E aí você enxerga isso acontecer na sua família? É como se fosse um ciclo que não tem fim, né? Você olha, aconteceu com seu pai, aconteceu com sua mãe, aconteceu com seus irmãos, aconteceu com seus avós, e isso parece que nunca vai acabar, não é verdade? Mas hoje eu quero dizer para você que Deus ele vai revelar o que está por trás disso. O que você está pronto a entender é como que você vai fazer para quebrar essas correntes. Está preparado? Você está pronto para entender e quebrar essas correntes? Então, vamos começar na nossa segunda aula de libertação familiar. Muito bem, eu sou o pastor Ezequiel e para mim é um prazer muito grande ter vocês conosco aqui mais uma vez nesse nosso segundo vídeo falando sobre cativeiros familiar. Mas antes, eu quero convidar você para você assistir a nossa aula anterior, tá nesse card, em algum lugar aqui da janela, né, desse vídeo. Você pode clicar aqui para você assistir a nossa aula introdutória, onde nós estamos falando sobre cativeiro familiar, e você vai saber todo o conteúdo dessa série de vídeos que nós vamos fazer. Também eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, que você possa se inscrever, ative as notificações, curta os nossos vídeos, compartilhe com um amigo seu que você acha que esse vídeo pode colaborar com alguma coisa na vida dele. E também eu queria que você deixasse embaixo um comentário, tá bom? Se você puder comentar esse vídeo, comentar essa aula, dar ideias de novos vídeos que nós podemos gravar e trazer aqui para você, para mim será maravilhoso, tá bom? Mas não deixe de curtir, compartilhar, comentar, não deixe de assistir os outros vídeos. E vamos para a nossa segunda aula, para o nosso segundo vídeo, aprender um pouco mais sobre cativeiros familiares. E se você chegou até aqui, se você está aqui, provavelmente você já tem uma dor que eu também já senti algumas vezes na minha vida. Muitas pessoas já sentiram essa dor e você está prestes a encontrar a solução para ela. Mas você pode, de repente, você consegue ver essas mesmas dificuldades, esses mesmos problemas que estão se repetindo de geração em geração na sua família, na nossa família. E hoje nós vamos tratar sobre esse tema que é muito importante, que é o tema chamado de maldições hereditárias. Muitas das vezes, sem saber, nós estamos vivendo ciclos de derrota que vêm de nossos ancestrais, pais, avós, bisavós, tataravós, enfim, a gente nem sabe, os ancestrais são tantos que a gente nem sabe. Mas assim, são ciclos que a gente vive repetitivos em nossa família, né? E isso, às vezes, não são ciclos bons. Mas eu tenho uma boa notícia para você neste dia, que é possível você romper com ciclos viciosos, ciclos de derrota, de separação, de falência na sua família e viver essa liberdade. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender como quebrar, como nos libertar, como viver a nossa liberdade desses ciclos que têm acabado com a nossa geração, vamos dizer, destruído gerações em gerações. Primeiramente, vamos aprender aqui o que é maldições hereditárias, o que são maldições hereditárias. É um termo que muitas pessoas não gostam de usar, maldições hereditárias. Mas a maldição hereditária, para a gente conseguir compreender, basicamente são influências espirituais que trabalham de forma negativa e que são transferidas. Essas influências espirituais, elas são transmitidas de uma geração para outra geração. Você sabia que, de acordo com a Bíblia, os pecados e práticas espirituais erradas de nossos antepassados, eles podem afetar diretamente as nossas vidas? Exatamente.
A Bíblia vai dizer isso no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Quando a palavra de Deus ela vai dizer assim, ó, não te inclinarás diante delas. Delas quem? Imagens, ídolos. E eu não estou falando de religião, eu estou falando da época que o povo vivia ali na época do Egito, tá? Imagens, ídolos, enfim. E a Bíblia fala assim, não te inclinarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, forte, zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Veja bem, eu reforço, nós estamos falando de religião, até porque algumas religiões que atuam, que predominam hoje no nosso país, nem existia na época em que esse versículo, em que essa passagem bíblica foi escrita, quando Moisés a escreveu. Mas olha só, pastor, mas o que isso significa? Isso significa que o que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós fizeram pode afetar a nossa vida se nós não nos livrarmos disso. E isso não é só um aviso, mas isso é uma realidade, isso não é um toque, Deus não está te dando toque, é uma realidade espiritual. A grande verdade que nós vamos aprender através desta aula é que nós podemos quebrar esses ciclos, quebrar essas maldições hereditárias, essas correntes que afetam as nossas vidas. E aí eu venho com a segunda pergunta. Como as maldições hereditárias afetam as nossas famílias ou as famílias? As maldições hereditárias, elas se manifestam de diversas formas, de diversas maneiras. Talvez você tenha percebido que existem algumas repetições na família. Por exemplo, problemas com vícios, dificuldades financeiras, doenças, divórcios. Você vê, ninguém na família está dando certo, o avô não deu certo, o pai não deu certo, ninguém deu certo, tá se repetindo. E você vai perceber que são ciclos que se repetem dentro da família, tá? Aqui eu vou citar para vocês alguns exemplos do que uma maldição hereditária ela pode causar. É só alguns exemplos, são milhares, tá? Mas vou citar para vocês alguns exemplos que elas podem causar na nossa família, na sua família, se a gente não correr atrás de uma transformação, de uma libertação familiar. Quais são os exemplos? Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Vícios. Que tipo de vício? Alcoolismo, droga, jogos, qualquer tipo de dependência, tá? Isso pode ser uma das causas vindo de maldições hereditárias e que estão se repetindo, né? Outro exemplo que eu posso citar para você são exemplos financeiros. Por exemplo, dificuldades com dívidas, trabalha, pessoal, porque ela conhece alguém que trabalha e ela nunca tem nada, nunca tem dinheiro. Pessoas que ganham muito dinheiro, mas também perdem muito dinheiro. Isso pode ser também como que eu posso dizer? Uma sequela, né, de uma maldição espiritual, né, familiar, tá? Outra área da nossa vida que pode ser atacada direta é a nossa saúde. Por exemplo, doenças como câncer, diabetes, doenças cardíacas. Aí você faz uma análise e vê que tem várias gerações que estão se repetindo essas doenças mentais, né? Outro ponto que é importante, se você quiser fazer uma análise aí na sua vida, é o problema de relacionamentos, né? Casamento destruídos, divórcios, muito adultério na família, relacionamentos abusivos, agressivos, homens agressivos, mulheres, também tem mulheres agressivas, né? Muita briga, muita separação,
Então, isso tudo são indícios de que há um problema familiar, né, que precisa se resolver. Se isso está acontecendo na sua casa, pode ser que um sinal de que há uma maldição hereditária em ação, tá bom? Mas eu tenho uma notícia boa para você. Através de Cristo, essas cadeias podem ser quebradas. E nós vamos aprender como que isso pode acontecer. A primeira coisa que você precisa entender é que a libertação ela é possível. Se você entender, se você aplicar a palavra de Deus na sua vida, eu vou te falar algo. Não importa o quão forte pareça essa suposta maldição familiar que está te seguindo, você tem que entender que Deus ele tem poder para romper essa perseguição espiritual sobre a vida de vocês, tá? Então, eu vou dar aqui para vocês, claro, de forma um pouco rasa, mas eu vou te dar aqui alguns passos que você pode seguir para você se livrar, para você se libertar desse cativeiro espiritual chamado maldição familiar, tá? O primeiro passo que eu quero que você entenda, que é muito importante, claro que os demais não são menos, mas esse é muito importante. O primeiro passo para você romper com essa suposta maldição familiar é o arrependimento e a confissão, tá? Com o arrependimento e a confissão, você consegue começar a caminhar para romper essa maldição. A Bíblia vai falar com a gente ali no livro de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao pedir perdão para Deus e confessar as falhas, você começa a quebrar correntes. Quando você exerce a autoridade da palavra de Deus, e essa autoridade ela está em Cristo Jesus, como está escrito ali no livro de Lucas 10, 19, a Bíblia vai dizer que Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. E o versículo ele diz exatamente assim: eis que eu vos dei autoridade para pisar sobre serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada vos causará dano. Olha que interessante, eu quero repetir para você esse versículo que está escrito lá em Lucas: eis que eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Ou seja, você tem autoridade para expulsar essas influências malignas da sua vida e da sua família. Não tenha medo, não se acanhe, não se sinta intimidado. Você pode usar essa autoridade, você pode expulsar esse demônio familiar na sua vida, da sua família, através da confissão, através do arrependimento e usando a autoridade que Jesus deu para vocês, tá bom? Segundo passo que você pode fazer para alcançar é você clamar por libertação. Em João, capítulo 8, versículo 36, a palavra de Deus vai dizer da seguinte forma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus tem poder para libertar você e toda a sua família de qualquer maldição impostas, vinda através de pecados antepassados, dos seus antepassados e dos seus avós, bisavós, tataravós, enfim, ele tem poder. Clame por ele, peça a ele
para quebrar e trazer liberdade a esses ciclos viciosos de desgraça, de derrota que estão sobre a sua família. Outro passo que você pode dar para você alcançar a libertação é confessar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a chave para toda e qualquer libertação. Em Gálatas 3:13, nós lemos da seguinte forma, o versículo vai dizer assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se próprio maldição por nós. Declare isso sobre a sua vida. Use a palavra de Deus para você alcançar a libertação para você e para sua família. Declare que você é livre, sabe? Aprenda a usar quando você se sentir que a sua família, quando você sentir que a sua família está sendo oprimida por espíritos imundos, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Bata a mão no peito e diga, eu sou livre, minha família é livre em nome de Jesus. Declare sobre a sua casa, abra as mãos sobre os cômodos da sua casa, profetize, determine, diga a palavra, profetize a palavra dentro da tua casa. Diga, Satanás, você não tem poder sobre o meu lar, você não tem poder sobre a minha casa, porque a palavra de Deus disse que Cristo levou sobre ele toda e qualquer maldição, sabe? Nós temos que aprender a fazer uso da palavra de Deus. Eu estou te dando aqui chaves para você poder se libertar, para você libertar sua casa, sua família, libertar os seus filhos. Outra chave, outro passo importantíssimo, muito importante, é renunciar pactos espirituais errados, sabe? Às vezes os nossos familiares e a nossa família, ela está sofrendo porque os nossos antepassados, eles fizeram pactos espirituais e acabaram envolvendo nossa família nesses pactos, sabe? Com oferendas, ofertas, sacrifícios, né? Práticas como feitiçaria, idolatria, outras práticas espirituais ocultas, porque existem religiões, gente, preste atenção nisso. Existem religiões que parecem ser inofensivas, mas escondem pactos ocultos, escondem ações ocultas, que são as chamadas religiões ocultistas, tá? Tá na hora de você renunciar a isso. Você tem que abrir mão disso. Nós já lemos aqui algumas vezes no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, a Bíblia diz que Deus fala assim, ó, e não terás outros deuses diante de mim. O único Deus que deve ser adorado é o Criador. E quando você adora você tem outras entidades dentro da tua casa, dentro da tua família, você abre portas para opressões malignas. Você precisa renunciar esses pactos errados, e isso é essencial para a libertação da sua casa. Você precisa de abrir mão disso, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Eu venho através desse vídeo trazer as boas novas de Cristo para você. Eu venho através desse vídeo mostrar para você que é possível romper com qualquer maldição hereditária na sua vida e no meio da sua família. Não importa o que aconteceu nas gerações anteriores. Não importa. De fato, o que eles fizeram dá para ser renunciado, dá para ser superado, você pode fechar essas portas que eles abriram e que está atacando a sua família. Você fecha essa porta. Pastor, como que eu faço isso? Com oração, com arrependimento, com a confissão da palavra, usando a autoridade de Deus, usando a autoridade de Cristo. As cadeias podem ser quebradas na sua vida e na sua família. Em Gálatas 3:13, a Bíblia vai dizer, e eu repito, Cristo nos resgatou
toda a maldição da lei. Então, a partir de hoje, declare isso sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Declare isso sobre você, sabe? Declare isso sobre a sua casa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Satanás, escute isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Declare isso e seja liberto você e a sua família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria convidar você para curtir esse vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo. Faça um comentário aqui embaixo dizendo que área da sua família que você identificou que pode estar aprisionada em uma maldição hereditária. Faça um comentário aqui que no próximo vídeo, ou que eu farei um vídeo só juntando todos os comentários falando sobre o que cada um de vocês falaram, tá bom? Mas eu convido você para vir e assistir conosco. Daqui a pouco a gente vai lançar a nossa próxima aula, o nosso próximo vídeo, e nós vamos falar sobre espíritos familiares, tá bom? Nós vamos entender como eles podem influenciar as famílias, nós vamos aprender como identificar essas forças espirituais e, claro, nós vamos aprender a derrotá-los no poder de Jesus, através do poder da palavra de Deus. Tá bom? Fique firme na oração, fique firme na palavra, fique firme na fé. Que Deus abençoe você e a sua família, tá? Neste momento, eu quero convidar você, eu quero ensinar você a fazer uma oração de guerra, de libertação pela sua família, tá bom? Então, se você puder, aí onde você está, eu quero que você que está ouvindo, assistindo, que você somente ouça essa oração e repita ela em voz alta, junto comigo, profetizando e declarando a vitória sobre a sua casa, tá bom? Feche os seus olhos, ouça essa oração e repita ela comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti agora, confiante de que a Tua graça, a Tua palavra tem poder e autoridade para romper com todas as amarras espirituais que tentam nos prender. Nós Te louvamos e Te agradecemos por Teu imenso amor e pela liberdade que este amor nos oferece através de Cristo Jesus. Hoje eu declaro em voz alta que eu renuncio toda e qualquer maldição hereditária que possa ter sido passada de geração em geração para a minha família, para os meus filhos e para os meus projetos. Eu rejeito toda e qualquer influência maligna que tem tentado me controlar, me aprisionar e manter a minha vida e a vida da minha família sobre domínios espirituais malignos. Em nome de Jesus, declare isso bem alto, em nome de Jesus, eu quebro o poder de toda maldição que se originou de pecados cometidos pelos meus ancestrais, seja no passado distante ou seja no passado recente. Agora, com a autoridade que vem do Teu Filho Jesus, Pai Celestial, nós fechamos e eu fecho todas as portas espirituais que o inimigo tem usado para nos atacar. Eu tiro da mão de Satanás, diga bem alto isso, eu tiro das mãos de Satanás e seus demônios todos os efeitos, heranças e maldições
que Ele tem implantado na minha família. Não aceito mais as consequências espirituais dessas práticas em nossas famílias, em nossas vidas. Eu renuncio todas elas com o poder que há no nome de Jesus. Anulo agora todas as tentativas de Satanás de nos manter cativos em padrões de derrotas, vícios, doenças ou relacionamentos destrutivos. Com a autoridade que há no nome de Cristo, eu declaro que sou livre, que a minha família é livre de todo pacto espiritual errôneo e de toda a cadeia invisível. Sou lavado pelo sangue de Jesus. Sou revestido com a armadura de Deus. E assim eu declaro, em nome de Jesus, eu fecho todas as portas de acesso do inimigo e eu exijo que todas as forças malignas deixem as nossas vidas, nossas famílias e nossas gerações. Senhor, nós confiamos em Ti. Sabemos que Tu nos libertaste para vivermos em plena liberdade. A Tua palavra nos diz que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E é isso que eu proclamo, que eu clamo na minha vida. Liberdade. Nós te agradecemos, Senhor, por essa maravilhosa libertação. E que em nome de Jesus, no nome que é sobre todos os nomes, sabemos que somos livres, sabemos que estamos livres para viver conforme a Tua vontade, livres para prosperar, livres para experimentar a Tua paz e liberdade em todas as áreas da nossa vida. Declare isso bem alto. Livres para experimentar a Tua paz e a liberdade em todas as áreas da nossa vida. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.